Capítulo 3. Isso foi naquele tempo. Muitas pessoas têm mais fé em um livro escrito por alguém cujos olhos podem estar obscurecidos por seus próprios segredos que na palavra do nosso Deus, que conhece tudo do início ao fim. Muitos cristãos experimentaram o novo nascimento quando ainda eram crianças. É realmente vantajoso poder contar a ética cristã desde a infância. Não sei como seria minha vida se tivesse sido criado na igreja, isolado do mundo e do pecado. Algumas vezes invejo aqueles que são capazes de viver de forma vitoriosa durante toda a sua vida. No entanto, a maioria de nós não teve esse tipo de educação. Minha preocupação é com aqueles que perderam sua sensibilidade pelos outros e sofrem de arrogância espiritual. Jesus condenou os fariseus por sua arrogância espiritual, mas o mesmo espírito de autojustificação se insinua na igreja hoje. Santidade impiedosa. Há aqueles que definem a santidade em termos daquilo que a pessoa veste ou come. Por anos, as igrejas exibiam o nome de santas, porque eram monitoradas pela aparência exterior das pessoas. Mas não estavam olhando verdadeiramente para o caráter. Muitas vezes elas se envolviam em questões como se as mulheres deviam ou não usar maquiagem e joias, enquanto milhares de pessoas destruíam a si mesmas com drogas e prostituição. As prioridades estavam invertidas. As pessoas que vinham para a igreja não tinham ideia de por que o ministério deveria enfatizar a aparência exterior quando as pessoas sangravam em seu íntimo. O fato é que nascemos no pecado e fomos formados na iniquidade. Não temos nenhum emblema real de justiça que possamos usar externamente. Deus concluiu que todos estávamos imersos no pecado para que pudesse salvar-nos de nós mesmos. Gálatas 3:22. Não foi o ato de pecado que nos trouxe a condenação, mas o estado de pecado. Nascemos em pecado, todos fomos formados na iniquidade e nenhuma raça ou grupo sociocultural escapa de nossa herança pecaminosa em Adão. Especializando-se em coisas menores. Nenhuma pessoa precisa mais do sangue de Jesus que outra. Jesus morreu uma vez e por todos. A humanidade tem de chegar a Deus em termos iguais. Cada indivíduo é totalmente inútil para abrir seu caminho para Deus. Quando nos aproximamos de Deus com essa atitude, Ele nos eleva pelo sangue de Cristo. Ele não nos eleva por causa de nossas boas obras, mas porque temos fé na obra consumada de Cristo na cruz. Muitos na igreja se esforçam para alcançar a santidade, mas o que tentamos com esforço aperfeiçoar só será restaurado com a segunda vinda do Senhor. Estamos tentando aperfeiçoar a carne que é inimiga de Deus, com ou sem maquiagem. A igreja muitas vezes procurou e ainda procura aperfeiçoar-se nas coisas menores. Quando isso começa a acontecer, é sinal de que ela perdeu contato com o mundo e com a inspiração de Deus. Já não busca mais alcançar o perdido. Uma igreja que foca aspectos exteriores perdeu sua paixão pelas almas. Quando chegamos a essa posição, alcançamos a pseudo-santidade. Essa é a santidade falsa. O que é santidade? Para compreender a santidade, precisamos primeiro separar o falso do genuíno. Porque quando você vai à igreja, é possível que saia de lá se sentindo um cidadão de segunda classe. Muitos exageram tentando ser extremamente espirituais a fim de compensar um passado embaraçoso. Não é possível conquistar a libertação, pois somente a recebemos pela fé. Cristo é o único justo que Deus aceita. Se a santidade exterior impressionasse a Deus, Jesus teria apoiado os fariseus. Entretanto, existe a santificação do Espírito, e isso acontece por intermédio do sangue do Senhor Jesus Cristo, que santifica as partes mais íntimas de nosso ser. Certamente, assim que seu espírito fica limpo, isso se reflete em seu caráter e em sua conduta. Você não se vestirá como Maria Madalena se vestia antes de ter encontrado o Mestre.
O Espírito do Senhor estabelecerá os limites para você. Por outro lado, as pessoas devem ser libertadas das correntes da culpa e da condenação. Muitas mulheres são particularmente oprimidas por mensagens manipuladoras especializadas em controle e dominação. O único hospital para almas feridas. A igreja precisa abrir suas portas e permitir que pessoas com um passado entrem nela. O que acontece muitas vezes é que elas passam anos nos bancos de trás da igreja para, por meio da reverência, pagar por algo que fizeram no passado. As congregações geralmente não estão dispostas a libertar mulheres transformadas. Lembre-se, o mesmo sangue que limpa o homem também pode restaurar a mulher. A Bíblia nunca camufla as fraquezas das pessoas usadas por Deus. O Senhor usou Davi e também Abraão. Precisamos divorciar-nos de nosso embaraço em relação às pessoas feridas. Sim, temos entre nós pessoas machucadas. Sim, há pessoas feridas. E algumas vezes elas ultrapassam os limites, tornando-se lascivas e ficando fora de controle. Quando isso acontece, temos de readmiti-las no hospital e ajudá-las a respirar novamente. E é isso que a igreja tem de fazer. A igreja é o único hospital para almas feridas. A equipe do hospital sabe que de tempos em tempos as pessoas ficam doentes e precisam recuperar-se. Bem, não estou sendo conivente com o pecado. Estou apenas explicando que isso é uma realidade. Muitos daqueles mencionados nas Escrituras não são santos. O único homem santo dentre todas as personagens bíblicas é Jesus Cristo, o justo de Deus. Concentrando-se nos feridos. Todos lutamos contra algo, embora isso nem sempre represente o mesmo desafio. Minha luta pode não ser a sua. Se luto contra algo que não é um problema para você, você não tem a responsabilidade de me julgar quando o tempo todo você luta contra algo que é tão incriminador quanto a minha falha. As ações de Jesus na terra foram extremamente distintas das nossas. Ele se concentrou nas pessoas feridas. Toda vez que via algum ferido, procurava alcançá-lo e ministrar as suas necessidades. Certa vez, Jesus estava pregando, olhou para a multidão e viu o homem com a mão ressequida. Ele imediatamente o curou. Marcos 3, do 1 ao 5. Ele se sentou com prostitutas e com beberrões, não com as camadas mais respeitadas de sua comunidade. De fato, Jesus se cercou de pessoas sujas e quebradas que estavam sangrando. Ele chamou a mulher curvada e a endireitou. Lucas 13, do 11 ao 13. Essa mulher enferma frequentou a sinagoga por muitos anos, mas ninguém a ajudou até Jesus a encontrar. Quando a viu, ele a chamou para que viesse à frente. De início, quando eu pensava na forma como Jesus se dirigiu a essa mulher, ponderava: como ele foi grosseiro ao chamá-la? Por que ele não disse uma palavra e simplesmente a curou? Talvez Deus goste de nos ver caminhando em sua direção. Precisamos investir em nossa própria libertação. Precisamos extrair um testemunho a partir de uma provação. Acredito que outras pessoas presentes naquela situação de cura também tinham problemas. Quando vemos outra pessoa superar uma deficiência física, isso nos ajuda a fazer o mesmo. Curando as feridas do passado. Não sabemos quanto tempo levou para a mulher chegar até onde Jesus estava. Os portadores de deficiência física não se locomovem com a mesma rapidez que outras pessoas. Como cristãos, muitas vezes não crescemos tão rápido quanto outras pessoas porque sofremos por um período maior de tempo. Estamos incapacitados. Muitas vezes, o que é simples para uns é extremamente difícil para outros. Mas Jesus desafiou os limites daquela mulher. Ele a chamou a si mesmo. Graças a Deus, Jesus chamou uma mulher com um passado. Ele a alcançou e disse: levante-se, você consegue chegar até onde estou. Independentemente do que a pessoa fez ou do tipo de abuso que sofreu, Jesus ainda a chama. Podemos pensar que nosso segredo é pior
que o de qualquer outra pessoa, mas tenha a certeza de que Deus sabe tudo a respeito e ainda assim atrai-nos com um chamado imutável. Jesus disse: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Portanto, não importa quão difícil a vida pareça, as pessoas com o passado precisam abrir caminho até Jesus, sem levar em consideração os obstáculos internos e externos. Elas têm de alcançá-lo. Você pode aninhar em seus braços um bebê concebido fora do casamento, mas vá em frente a si mesmo. Pode ter sido abusada e nunca conseguiu falar sobre isso com ninguém, mas não deixe de procurar alcançá-lo. Você não tem de contar a todo mundo sua história, apenas saiba que Jesus chama intencionalmente mulheres com um passado. Ele conhece sua história e, mesmo assim, chama você. Deus dará um milagre para você e ele fará isso de forma poderosa em público. Muitos dirão: essa é a mesma mulher ferida que andava curvada na igreja? Talvez outros pensem: essa é a mesma mulher que tinha um pé na igreja e outro num relacionamento? Jesus tinha intimidade com pessoas exuberantes. Muitas das pessoas que faziam parte do ministério de Jesus aqui na Terra tinham um passado exuberante. De fato, algumas delas sempre procuraram o Messias que havia de vir. Outras se envolveram com coisas imorais e inapropriadas. Um bom exemplo é Mateus, que tinha uma profissão muito desagradável, coletor de impostos. Poucas pessoas hoje gostam de coletores de impostos. A reputação deles era ainda pior naquela época. Mateus coletava impostos para o Império Romano. Era considerado um traidor pelos judeus fiéis. Os romanos eram seus opressores. Como ele pôde esquecer sua herança e juntar-se aos romanos? Um coletor de impostos fazia mais que apenas receber impostos para o benefício do governo. Muitas vezes era só um pouco melhor que os que praticam extorsão. Tinha de receber uma determinada quantia para Roma, mas tudo que recebesse acima desse valor era considerado sua comissão de coletor de impostos. Portanto, ele muitas vezes cobrava taxas excessivas, ou seja, agia usualmente como um ladrão comum. No entanto, independentemente de seu passado, Jesus chamou Mateus para ser seu discípulo. Mais tarde, Mateus serviu como um grande apóstolo e escreveu um dos livros do Novo Testamento. Muito da história e da grandeza de Jesus ficaria perdido se ele não tivesse chamado Mateus, um homem com um passado. Precisamos manter uma firme linha de demarcação entre a vida passada e o presente. Pessoas com um passado. Essas eram as pessoas que Jesus queria alcançar, e ele foi criticado por estar rodeado por personagens de vida questionável. Aonde quer que Jesus fosse, os oprimidos e os rejeitados o seguiam, porque sabiam que ele oferecia misericórdia e perdão. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Mateus 9, do 10 ao 12. As pessoas com um passado sempre conseguem aproximar-se de Jesus. Ele as transforma em pessoas maravilhosas e admiráveis. Afirma-se que Maria Madalena era uma prostituta. Cristo foi movido pela compaixão, até mesmo por esse tipo vil de existência humana. Ele nunca usou uma prostituta para relações sexuais, mas certamente amaria vê-las no reino de Deus. Quando Cristo ensinava no templo, alguns tentaram preparar armadilhas para que tropeçasse em suas próprias palavras. Eles sabiam que o ministério de Jesus atraía as multidões modestas. Achavam que, se conseguissem fazê-lo falar algo que representasse uma condenação, essas pessoas não o seguiriam mais. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus:
Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam esta pergunta como uma armadilha para terem do que acusá-lo, mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. João 8, do 3 ao 7. Jesus viu claramente o tolo orgulho religioso no coração daquelas pessoas. Ele não estava fechando os olhos para o pecado de adultério. Simplesmente compreendia a necessidade de encontrar as pessoas onde elas estavam para ministrar as suas necessidades. Jesus também viu o orgulho dos fariseus e ministrou correção para esse orgulho. Viu a mulher ferida e ministrou-lhe perdão. A justiça exigia que a mulher adúltera fosse apedrejada até morrer. No entanto, a misericórdia de Deus retirou o caso do tribunal. Você já pensou onde estava o homem que cometera adultério com essa mulher? Ela foi pega no ato. Portanto, eles certamente sabiam quem o homem era. Parece que ainda hoje existe um padrão duplo quando se trata de pecado sexual. Muitas vezes olhamos com desdém para a mulher por causa de seu passado, mas ignoramos quem ela é no momento. Jesus, no entanto, conhecia o poder de uma grande chance. Jesus endireitou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. João 8, do 10 ao 11. Há muitas pessoas hoje que são como essa mulher. Vieram para a igreja e talvez tenham firmado um compromisso com Cristo e recebido o Espírito de Deus em seu íntimo. Ainda assim, caminham como se tivessem alguma deficiência física. Foram apedrejadas e ridicularizadas. Talvez não estejam fisicamente quebradas ou curvadas, mas estão feridas em seu íntimo. De alguma maneira, a igreja precisa afastar a condenação e lhes oferecer vida e cura. O sangue de Jesus é eficaz para purificar a mulher que se sente impura. Portanto, como podemos rejeitar o que ele purificou e tornou íntegro? E exatamente o que ele disse à mulher naquela ocasião, ele proclama hoje: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Como a igreja poderia fazer menos que isso? Correntes que amarram. As correntes que amarram frequentemente são de eventos sobre os quais não temos controle. A mulher que sofreu abuso não é responsável pelos terríveis eventos de seu passado. Outras vezes, as correntes estão ali porque, de forma obstinada, levamos uma vida que gera prisão e dor. No entanto, independentemente da fonte, Jesus vem para nos libertar. Ele solta as amarras das mulheres de sua igreja. Ele perdoa, cura e restaura. As mulheres podem encontrar o potencial que as espera no futuro por causa do maravilhoso poder de Jesus em sua vida.